Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Bem-vindos ao Conexão X. Hoje eu estou com uma fera aqui do meio ufológico científico, Ale Barelo, nossa Alexandra Lopes, mas que é minha Ale Barelo, que eu admiro. Tudo bem, Ale? Como está, minha querida? Como vai você? Eu estou super bem. Olha, esse nome, essa confusão do nome, não é uma confusão da Cris, não. Eu estou tentando fazer essa troca essa volta, na verdade, Alexandra Lopes é meu nome mesmo. É porque Sim. deu uma bagunça grande com direitos autorais de livros que já estavam publicados antes de eu assumir o Ale Barello. E aí, assim, estou me apresentando assim, mas quem me conhece como Ale Barello continua me chamando assim, está tudo bem. Eu vou te chamar de Ale, então, tá? Mas Vai é embora, Ale, vai embora. Ale, eu conheço ela já há anos-luz aqui, é uma pessoa seríssima, para quem não conhece. Ela é escritora, pesquisadora, e ela tem contato real com os pleiadianos. Eu falo real porque tem muita mistificação aí, né? Que a gente vê claramente. E a Ale é uma pessoa que tem muita fundamentação no que diz, e é uma pessoa muito séria. Ale, me fala uma coisa. A normalização dos seres extraterrestres que existe como entidades iluminadas. Explica isso para a gente, Ale. Olha só, Cris, quando você aventou a possibilidade da gente falar sobre esse tema de forma mais aprofundada, a partir do nosso último programa com a Kátia, querida, que a gente falou um pouco de religião e de espiritualidade, eu não me contentei em ficar com aquilo que eu sabia, não. E aí, Claro. como eu sabia que a gente ia conversar sobre isso, eu acabei fazendo uma pesquisa bastante intensa e o que eu descobri é de cair o umbigo da barriga. Então me conta tudo que a gente precisa saber. Eu descobri que esta bagunça de religião com a questão dos extraterrestres, então, assim, religião com ufologia, ela Tá? tem nome, endereço e data. E não foi Sério. feita à toa. Então, o que a gente tem? A gente tem, lógico, duas questões aí. A gente tem uma linha de pesquisadores, Cris, que a partir da questão religiosa, então, de inscrições em pedras, de textos das religiões, detectam traços de seres que não poderiam ser humanos. Certo. Como a gente fala, por exemplo, dos gigantes na Bíblia, toda a questão de Mesopotâmia, enfim, o Daniken com as pesquisas dele, falando de eram os deuses astronautas. Então, a gente tem uma linha de pesquisa que continua sendo pesquisa. Não Verdade. foi certificada como realidade, como verdade, nem nada disso. Hipóteses levantadas, e estes autores que trabalham com pesquisas têm seriedade suficiente para falar: eu estou pesquisando, tudo me leva a crer que. Mas as teorias não são fechadas, estão Claro. postas para serem discutidas longe do terreno da fé. Isso. O que aconteceu é que, desde 1945, mais ou menos, quando começa a questão final de Segunda Guerra, questão início da Guerra Fria, os olhos foram colocados no céu. Estes olhos colocados no céu, em função de mísseis, de aviões, de ataques e do próprio início de um desejo de corrida espacial. Então, a partir de 1945 e 6, a literatura de ficção começou a alimentar a população, sobretudo americana, falando sobre vida em outros planetas. E aí a gente tem, por exemplo, o H.G. Wells, que é a Guerra dos Mundos, que a gente fala assim, nossa, Tom Cruise, ontem. Não, 1947. Pois é. Então, isso tudo começa, claro, já tinha Júlio Verne antes, falando de espaço, outros autores falando de possíveis vidas fora do planeta Terra, mas a literatura mesmo começa forte de ficção científica nesta área por volta de 1945. Em 1950, a gente já tinha gibi
falando de vida extraterrestre, já tinha guerra de espaço, já tinha tudo isso. E aí começam os relatos nos jornais das aparições, que não se sabia exatamente se eram naves extraterrestres, mas ou se eram aviões inimigos, ou o que era. Ninguém sabia o que era. Mas os planos, e a gente sabe disso, né, Cris? Quando a ciência diz que fez alguma coisa, aquilo já está sendo feito há 10 anos, né? No mínimo. Né? Então, não é que de uma hora para outra o homem chega na Lua. Tem toda uma questão anterior, que são planos e ideias que vão sendo feitas ao longo do tempo, até que eles divulgam isso. São projetos secretos. Então, essa ideia da conquista espacial foi sendo plantada também por um movimento dos governos, não é à toa, escritores financiados, palestrantes financiados, para falar de possível vida fora da Terra, como seria descobrir um outro planeta. Para quê? Para que fosse possível a chegada na Lua no primeiro momento. A aceitação da chegada na Lua. É incrível pensar isso olhando de 2021, mas lá para trás, onde você tinha rádio recém TV ali, né? TV como meio de comunicação recente. Então, o imaginário foi sendo construído, e aí, ó, eu não estou desacreditando os avistamentos ufológicos, eu estou dizendo que, mesmo que houvessem registros por parte dos exércitos e militares de avistamentos, eles foram sendo, sim, normalizados. E com o endosso do governo. Então, a corrida espacial, de 1947 em diante, o assunto era UFO, que era a tradução para a gente, que são os OVNIs, né? E disco voador. A palavra disco voador aparece em 1947. É muito incrível, a primeira citação. Em 1952, os relatos começam a se intensificar. E aí aparecem 3 figuras básicas, 3 caras. Eu estou aqui olhando na minha cola, porque eu não estou lembrando de tudo isso de cabeça. Um deles é o George Adamski, o segundo é o Daniel Fry, e o terceiro é o George von Tassel. E eles começam a afirmar que tinham sido contatados. Os primeiros contatados da história aparecem em 1952 e eram 3. Tá. Mas a mensagem deles era exatamente igual. Eles recebiam mensagens de extraterrestres que tinham como objetivo fomentar a evolução da raça humana para estabelecer paz entre as nações. Ainda é Guerra Fria. Está falando de nada mais, nada menos do que 1952. Olha só, hein? E aí esses contatados, como eles começam a ser conhecidos como contatados, eles propagam as mensagens, agora ouça com atenção, dos irmãos cósmicos. Sim. Eles cunham o termo irmãos cósmicos, mas eles não se controlam, porque eles podiam ter ficado apenas transmitindo. Eles fundam 3 instituições. Eles fundam a Ethereum Society, eles fundam a Unarius Science of Life, e eles fundam a Ashtar Command, que era do Daniel Fry, comandada pelo Daniel Fry. Primeira vez que aparece a palavra Ashtar. No Brasil, quem trouxe isto para cá foi um sujeito chamado Aladino Félix, que era nada mais, nada menos que o líder de um grupo religioso militar. Ele traz as ideias do Daniel Fry para cá,
E aí começa uma questão de convencer, ele tinha muitos amigos na mídia, e aí isso começa a se espalhar, 1960. Olha só. Em 1970, um sujeito chamado Manuel Jacinto Coelho, ele fundou o movimento Cultura Racional, que é aquele que Uhum. Maia acabou participando Acabou depois, participando. tinha tudo a ver com extraterrestre e tal. Agora, o golpe para isto virar, para ufologia entrar com religião, foi o Trigueirinho, Sem dúvida. que, em função de trabalhar com todo um ensinamento espírita, ele recebia mensagens, então, assim, de espíritos para extraterrestres foi um pulo. Mais uma vez, todos os amigos, todas as pessoas que assistem a Cris, que nunca me viram, não me cancelem de cara, esperem eu terminar, tá? Imagina. O Pelo povo seguinte, gosta desse tema que você está falando. pelo seguinte, eu não estou desacreditando de nada, eu estou contando uma história de como é que isto chegou aqui. Quem sou eu para dizer se o Trigueirinho falou com alguém ou não falou com alguém? Estou colocando isso em questão. Estou colocando que as ideias chegaram aqui desta forma, por Sim. ele, por essas 3 pessoas. Agora, o que aconteceu de mais importante nisso tudo foi a criação do Centro de Estudos Exobiológicos Astar Sheran, Entendi. que foi criado por um baiano lá de Salvador, que chamava-se Paulo Antônio Landulfo Fernandes, que faleceu em 1981. O Paulo Antônio, ele definitivamente colocou Jesus no meio da causa e colocou toda a questão de nós precisamos de apoio religioso, então, fundamentação religiosa para entender. E ele construiu a figura do Astar Sheran para a gente. Entendi. Baseado, sim, nas coisas do Daniel Fry, dos outros 2 e tal, mas assim, ele construiu um comandante que vinha do planeta Metária, no sistema solar de Alfa Centauro, que pilotava naves luminosas, que ia invadir a Terra caso tivesse um armamento nuclear, que alertava para a convivência entre as pessoas. E aí ele escreveu um livro chamado O Jovem que Encontrava com Extraterrestres, e neste livro ele faz toda a base do que se conhece hoje de Ashtar Sheran, inclusive trazendo já os primeiros conceitos dos mestres ascensionados para dentro da questão. Por quê? Aqui a gente está falando contra a cultura, 1970, e assim, aquele período todo de mistura com o hinduísmo, com teosofia, com a ocidentalização do Oriente, da Índia, e isto vira religião, neste momento, pelas mãos do Paulo Antônio. Nossa, é muito interessante toda essa história de forma cronológica, porque é importante que a gente saiba, e você, estudando tudo isso, sabendo tudo isso, aonde você acha que vai dar tudo isso no futuro próximo? Não é no futuro próximo, não. Eu acho que é no presente imediato. No presente imediato, então. Samba sem pé nem cabeça que a gente vive hoje, porque, assim, primeiro, eu nunca consigo ter certeza absoluta quando. Não, quer dizer, eu já consigo ter certeza absoluta, mas eu sempre me questiono a respeito de uma comunicação que tem teor religioso, de qualquer tipo, seja hindu, seja católico, seja cristão, seja espírita, porque seria muito complicado entender que num outro sistema solar, numa outra galáxia, tantos anos-luz, a gente teria deuses com o mesmo nome e esta mesma filosofia. Daí tem, não, mas tem o Cristo cósmico. Então, tá bom, mas cadê as informações de lá para cá? Porque eu quero saber
o que eles entendem disso. Eu não quero que eles fiquem se expressando com o que a gente sabe. Então, a primeira coisa é essa. Misturou, para mim já está. Eu fico em dúvida. Eu não fico em dúvida se a pessoa recebeu a mensagem. Eu fico em dúvida de quem ela recebeu essa mensagem. Não. É que é tão improvável, né? É que a pessoa receba, por exemplo, tenha contato com ET e que ele vá falar de religião, porque a gente imagina que seria um sistema totalmente diferente, com outros valores, né? Com outra moral, inclusive, né? Eu, particularmente, Ale, eu não tenho religião alguma. Minha religião é o universo. Eu vejo e todas as pessoas que eu pesquisei, eu falo aqui para o pessoal da TV Galáctica, falo para o pessoal da TV Cron, todas as pessoas que eu pesquisei, eu acho que é mais coisa da cabeça da pessoa, é um repeteco de assuntos religiosos, de fascinação de massa, e isso acaba prendendo a pessoa numa matrix, né, religiosa, porque não deixa a pessoa se desenvolver, né? Então, tudo que eu vi é um repeteco, inclusive as coisas que ocorrem na internet hoje em dia, que eu vejo aí pessoas recebendo ETs, mas cura nada, cadê cura esse vírusinho que é um vírus que está matando N pessoas. Cadê esse ET tão maravilhoso que veio lá? Desculpa, você tem contato com o povo de verdade, mas que veio das Pleiades, que tem tanta tecnologia, por que já que diz que cura isso? Nunca falaram sobre isso. Nunca falaram sobre isso. A mensagem a respeito desta parte da nossa história é assim: esse é um fenômeno que acontece dentro do planeta, com um ser biológico do planeta, tem que ser resolvido no planeta. Vocês chegam lá, vão trabalhando. Eu acredito nisso, porque se eles falam da política de não interferência, como que eles vão interferir, né? Agora, diz que cura um monte de doenças autoimunes. Você vai pesquisar as pessoas que participam, elas estão sempre com as mesmas doenças, com os mesmos problemas. É um círculo meio vicioso, né? Mas a pessoa parece que precisa dessa caixinha, né? Sim, chamada religião. a primeira mensagem recebida pelo Paulo Antônio, ela diz textualmente o seguinte, aspas, do Ashtar Sheran, né? Uhum. Ela diz o seguinte: Pax é o cumprimento. Eu sou Ashtar Sheran. Acordai da vossa inércia temporária e caminhai para a luz maior. Recordai da vossa jornada pelo cosmos infinito à procura de amor e rompei os grilhões da ignorância espiritual. Eu sou Ashtar Sheran, e se vos falo neste momento é porque sei da hora. E se for vossa vontade seguir-me, e ao amado Jesus, em nome daquele que é, louvado seja você. Por que não parou na parte do rompei os grilhões da ignorância espiritual? Já estava bom. Estava bom, de bom tamanho, né? Então, mas porque a religião cria essa fascinação nas pessoas. Né? Exatamente. Eu estou falando tudo isso tendo como base, para quem me conhece hoje, está me conhecendo hoje, muito prazer. Eu sou Alexandra Lopes, aquela que tem como maior mestre deste tempo, desse espaço, dessa dimensão, Jesus. Nada contra ele, muito pelo contrário. Também não, gostaria de ser uma mosquinha seguidora do fio de cabelo dele, de poder entender toda a grandeza da mensagem. Porém, eu não tenho coragem de misturar as coisas porque elas não são misturáveis. Concordo, em gênero, número e grau, com tudo que você está dizendo. E passei a te admirar ainda mais por você ter esse conhecimento, esse pensamento coerente, lógico, né? Eu acho que é bem isso. Meu Deus. Bom, mas é difícil colocar isso na mídia, né? É difícil colocar. Bom, você já sabe, né, Cris? A gente não pode entrar. Quer dizer, claro que a gente pode, a gente tem dentro do Grupo Era de Cristal e Universidade pessoas de cabeça aberta e que também não fazem bagunça de todas as vertentes filosóficas e religiosas. A religião não é um problema, ela é uma solução para suas questões relacionadas à fé e ao seu íntimo. Porém, ela não pode ser misturada com avistamento de terceira dimensão, onde você está fazendo uma pesquisa com agroglifo, com contato, com caso de queda de nave, com abdução. São outras coisas que precisam ser vistas e estudadas por uma outra ótica.
É verdade, mas infelizmente alguns pesquisadores aí, inclusive donos de revistas famosas, acabaram misturando muito esses canais, o que eu acho que ficou muito chato para ele, né? E eu acho que agora que ele está começando a voltar para o eixo, né? Porque, na verdade, Ale, uma coisa que eu percebo, que também essa questão ufológica misturada com religião, ela gera muito dinheiro para quem mistura, né? Justamente por conta dessa questão da própria fascinação, que as pessoas ficam fascinadas quando a E pessoa. nenhum dinheiro para quem não mistura. Então, é exatamente isso. É como nós estamos conversando, a gente perde até um pouco é, a possibilidade de aparecer mais e falar mais sobre esse tema, justamente porque a gente está falando a verdade. E quando Então, você pega uma aí pessoa séria como você, a gente sabe que está dizendo a verdade por conta da coerência e da lógica, né? De todo Então, o aí a gente histórico. precisa deixar bem claro que, assim, quando, por exemplo, na live que a gente fez com você e com a Kátia, havia alguns comentários ali no chat enquanto estava acontecendo, e a gente falava sobre os pleiadianos de forma específica. Ah, eles têm a questão do DNA, eles forneceram DNA para os terráqueos e tal. Então, isso faz parte daquelas pesquisas que eu citei no Uhum. início. Então, são pesquisadores que aí estão cruzando dados entre Certo. textos sagrados, cosmogonia, como os povos entendem que foram formados. E aí, assim, esse entendimento filosófico. E aí vem Stonehenge, e aí vem inscrição em pedra, e aí vem pirâmide, e aí vem um monte de coisa que são encontros de informações. Algumas coisas a gente olha e fala assim, não, é realmente muito improvável que isso tenha sido feito por um humano, por um terráqueo. Então, quais seriam as origens disso? E aí a pesquisa deles. Outra coisa é este movimento implantado em função da necessidade da gente alcançar outros planetas e corrida espacial, um movimento que foi pago pelo governo americano, se espalhou pela Europa, pelos outros continentes, para que a ficção científica se tornasse alguma coisa normalizada do dia a dia, e aí aparecem os espertinhos misturando religião para captar mais gente. Isso aí. Então, são coisas diferentes. No final das. E aí, a terceira coisa é a ufologia pura e simples a ciência de estudar objetos voadores não identificados. Aparições, avistamentos, abduções, quedas, contatos, emissões de energia deste tempo e desta dimensão. Então, são três coisas que não podem ser misturadas no Amados Irmãozinhos Cósmicos. Não tem como falar de ufologia assim. É difícil mesmo. Mas, Ale, como as coisas então deveriam ser vistas no teu ponto de vista? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Deus, São Germain, Jesus, e aí eu não estou ofendendo ninguém, eu estou sendo honesta. Honesta. Se o seu coração te leva para isso, vai fundo. Sua baliza tem que ser seu coração. Porém, não mistura numa outra coisa que é apenas material. A função de uma ciência é estudar aquilo em termos de número, estatística, mesmo que prove que não tem. Tudo bem. Que chegue à conclusão de que é tudo ilusão. Tudo bem, mas a gente precisa chegar a alguma conclusão. Então, não dá para forçar a barra. Então, deixa a ufologia estudar isso. E aí, também acho, como já disse antes e várias vezes, que também precisa ser foco da ufologia moderna em estudar contatos com seres de quinta dimensão, porque a gente está falando de dimensões. E aí, desenvolver ferramentas, aparelhos, jeitos de medir, jeito de verificar e de certificar. Eu, ouvindo um discurso, consigo quase que todas as vezes saber se aquela informação tem este caráter religioso ou não. Eu nunca vou dizer que essa informação foi recebida ou não. Eu acho que ela é sempre recebida, mas eu nem sempre tenho certeza se ela é recebida via quinta dimensão ou se ela é uma dessas coisas que pairam o movimento religioso, que pode ser etérico, que pode ser espiritual, que pode ser qualquer outra coisa, mas não estamos falando de extraterrestres.
Verdade. Bom, Ale, ó, nós temos poucos minutos. A Ale Barelo está convidada para a próxima quarta-feira com Lucimara Parisi. Ah, meu Deus. Para a gente falar um pouco mais desse tema. E vai voltar no Conexão X, que eu quero saber mais sobre esse tema. Ale, mas última pergunta para você. Você que tem essa conexão mental com esses seres maravilhosos, qual é a mensagem real dos pleiadianos para os homens da Terra? Desenvolvam-se. Desenvolvam-se. Trabalhem de forma a desenvolver a individualidade para que isso, melhorar a sua evolução individual, para que isso reflita no coletivo. Não adianta começar ao contrário, é o trabalho pessoal, individual, com vistas ao coletivo. Enquanto isso, se a gente se esquecer de absolutamente tudo, trabalhar no sentido de aumentar as semelhanças e diminuir as diferenças. Então, tudo que é de comum com os outros, que seja mais valorizado, mais respeitado, mais feito, e tudo que é diferente e que representaria uma separação, que seja descartado, que não seja pauta, que seja valorizado o que a gente tem em comum, que é basicamente tudo, né? Tudo. Verdade. É isso. É isso aí. Bom, essa aqui é a Alexandre Lopes e ela tem um livro que ela vai falar um pouquinho desse livro para a gente poder encerrar esse programa maravilhoso aqui na TV Galáctica. Fala um pouquinho do seu livro, Ale. Então, lançado agora no começo de agosto, Fazendo as Pazes com Deus. Olha que legal. Eu estou aqui para falar que religião não tem nada a ver. Meu discurso todo foi assim: religião não, nada a ver com ufologia. Pois é, mas assim, religião é uma praia minha. Gosto disso, só não misturo. Então, daí tem o livro Fazendo as Pazes com Deus, que conta um pouco da minha história de retomada deste conceito de Deus, que está na Amazon. Procure lá, Fazendo as Pazes com Deus, ou no meu site, que é alexandralopes.com.br. É isso. Bom, e procure saber sobre os pleiadianos na unaversidade.org. Eu vou escrever um comentário aqui embaixo desse vídeo, e aí deixo esses dois endereços no comentário desta live. Beleza? Bom, pessoal, maravilhosa Ale Barelo, uma pessoa que eu admiro e respeito. Um grande beijo no seu coração, Ale. E quarta-feira que vem, pessoal, assistam um programa da Lucimara Parisi, que vai estar no Cron TV, junto com essa fera, com essa maravilhosa. E com essa aqui também, né? E com essa aqui também. É nós, como diz o povo. Então, Ale, um beijo no seu coração. Muito obrigado por participar comigo desse. Eu que agradeço. Galáctica aqui. Adorei. Um beijo. Até o próximo programa. Até, pessoal. Até mais. Tchau.